Oi pessoal, aqui o professor Jefferson Frank, mais um vídeo então. Hoje vamos falar de um assunto bem triste na história. Triste também porque foi colocado em esquecimento pelos chamados historiadores, né? Que a maioria dos historiadores, infelizmente, são historiadores políticos. Não estão preocupados com a verdade histórica. Crime e genocídio só quando os outros, ou a outra ideologia faz. Quando a ideologia deles fazem, fizeram muito na história, eles ficam muito, mas muito em silêncio mesmo. Mas o fato de muitos historiadores ficarem em silêncio não significa que não foi verdade. Mesmo que na internet apareçam alguns mentirosos aí, no Google, no YouTube, tentando dizer que Holodomor, né, genocídio de Holodomor foi uma mentira. Mas Holodomor é o assunto desse vídeo, foi uma grande verdade histórica, né? Como é que a gente prova a história? Documentos, fotos, narração histórica através de documentos, história oral através de entrevista, depoimentos. Milhares de pessoas morreram na Ucrânia, no Holodomor, e muitos que conseguiram fugir da Ucrânia, que pertencia à União Soviética, acabaram indo para outros países e deram seus relatos. Foram milhares de relatos, né? Vários historiadores do mundo todo, sérios, né, relatam Holodomor. Então a palavra Holodomor significa matar pela fome. Então a gente vai falar um pouco hoje sobre esse terrível genocídio ucraniano feito pelos comunistas da União Soviética. Então um pouquinho antes de falar de Holodomor, um pouco do contexto histórico da Ucrânia, né? A Ucrânia, desde o século XIX, XVIII, ela é disputada as suas terras, principalmente da Crimeia ali, pela Rússia, foi disputada pelo Império Austro-Húngaro. Muita gente na história ficou de olho nas terras da Ucrânia. E a Ucrânia, então, sempre com aquela ameaça russa, inclusive desde os tempos dos czares. 1917, Revolução Russa, né, os comunistas bolcheviques mandam matar covardemente a família real, Nicolau II e toda a sua família são assassinadas. Eles tomam o poder na Rússia e transformam a Rússia em 1922 na União Soviética, né? Em 1917 houve a Guerra da Independência da Ucrânia, quando os ucranianos, o povo ucraniano, seu exército lutou bravamente contra os comunistas bolcheviques. Infelizmente eles perderam essa guerra contra os comunistas bolcheviques da União Soviética, antiga Rússia. E a Ucrânia foi anexada à União Soviética. Então a Ucrânia perdeu a sua pátria, perdeu seus valores, sua cultura, tudo porque um grupo revolucionário achou que deveria impor a sua doutrina sobre um povo. E eles acabaram anexando a Ucrânia ao território soviético. E em 1924, após a morte do revolucionário Lenin, assumem o Partido Bolchevique Comunista da União Soviética e Stalin, né? Lenin tinha feito um plano econômico chamado de NEP, que ele reconheceu muitos erros que ele fez na coletivização agrícola e ele acabou voltando a União Soviética para o capitalismo, mesmo que um pouco. Lenin falava, vou dar um passo para trás para dar 2 passos para frente. E aí Lenin morre e assume Stalin, né? Stalin rapidinho acaba com o NEP e volta à coletivização agrícola. E a Ucrânia se tornou grande vítima de Stalin, porque a Ucrânia era um país, e é muitas vezes até hoje, um país bem rural, com uma vasta agricultura. E Stalin se aproveitando então da fragilidade do povo ucraniano, porque um povo sem arma é um povo escravo, né? Não adianta só o inimigo ter arma, se você não tiver arma, você vai ser escravo do teu inimigo. Então por isso que os grandes autoritários, eles sempre desarmam os povos inimigos ou o seu próprio povo para impor sobre ele uma ditadura, e foi isso que Stalin e Lenin fizeram com a Ucrânia. Por isso que foi tão fácil, após a guerra contra a Ucrânia, desarmar o povo, porque poucos tinham arma, e dominar a Ucrânia. Stalin então começou a coletivização agrícola na Ucrânia de uma forma forçada, né? Então ele vai criar muitos problemas para os agricultores, né? E cerca de 4.000 agricultores vão fazer um grande manifesto contra a ocupação soviética na Ucrânia. E desses 4.000, 2.000 serão fuzilados por Stalin. Isso tudo antes de Holodomor. Holodomor aconteceu de 1931, mais ou menos, até 1933. E tudo isso antes. Tá? Stalin já estava fuzilando pessoas na Ucrânia, né, nas fazendas estatais. Essas fazendas eram chamadas de kolkhoz.
né? Um nome meio complicado, vou colocar aqui para vocês pesquisar. Eram fazendas coletivas, fazendas estatais, ou seja, o agricultor ele trabalhava, mas todo o seu lucro ia para o Estado, ele não podia ter lucro excedente nenhum, ele só ficava com um pouquinho para comer e o resto o governo confiscava tudo. Ou seja, você trabalhava e o Estado vinha lá e pegava teu lucro e financiava um regime autoritário. Então, os que se rebelaram contra o regime soviético, os fazendeiros, eles foram apelidados de kulags. Kulag significa punho, né? Esses kulags aí, eles foram praticamente exterminados pelo governo soviético. Em 1932 já estava acontecendo o genocídio de Holodomor, porque ali a safra foi terrível na Ucrânia. E os soviéticos eles confiscavam tudo que podiam lá do povo ucraniano, cada grão que eles produziam. Em 32, por questões climáticas, foi feito um confisco pequeno, porque eles não tinham o que dar, porque não plantou, não cresceu nada. E mesmo assim, o pouquinho que o povo ucraniano conseguiu plantar foi confiscado. Isso vai gerar a morte de milhares de fome, né? E Stalin ainda faz um decreto chamado Decreto dos 5 talos de pães. 5 talos de pães. O que era isso? Se qualquer pessoa, isso poderia incluir uma criança, se roubasse algum trigo, né, ou qualquer grão dessas fazendas estatais, essas pessoas seriam imediatamente fuziladas, né? Inclusive se fosse uma criança, né? Em 1933 será o auge do terror comunista soviético na Ucrânia. E ali milhares de pessoas tentaram fugir desse país, que estava sendo ocupação soviética, mas não conseguiram. Stalin confiscou passaporte, impediu que eles pudessem fugir de trem e acabou colocando ele um tributo sobre a carne, mais um tributo ainda, além de confiscar todos os grãos, matar eles de fome, fizeram um tributo sobre a carne. Os ucranianos não tiveram outra maneira a não ser começar a comer seus animais, comer todo o seu gado, sua vaca, seu boi, suas ovelhas. Não tinha mais leite na Ucrânia. Quando acabou os animais, assim, o gado, começaram a comer cavalo, gato, cachorro. E quando acabou, começou o canibalismo, que parecia filme de terror, né? Parecia aqueles filme apocalipse zumbi, né? Que as pessoas comiam carne humana, né? Isso aconteceu em Holodomor. Pais comiam a carne dos filhos, né? E às vezes os filhos que estavam vivos comiam a carne dos pais. Era um canibalismo para não morrer de fome, as pessoas comiam a carne dos seus mortos. Inclusive, pessoas em atos de desespero matavam seus filhos e comiam a carne dos seus filhos. Isso chama-se canibalismo de Holodomor, o terror vermelho que deixou o povo da Ucrânia totalmente louco na época, ao ponto de comer a carne dos seus próprios familiares, né? Cerca de 33 mil pessoas, imagina, 33 mil pessoas morriam por dia na Ucrânia em 1933. Você imagina 33 mil pessoas morrendo de fome no auge ali do genocídio de Holodomor. No total, dizem que pode ter acontecido de 4 a 6 milhões de mortos no genocídio de Holodomor. Imagina 4 a 6 milhões, que dava quase entre 13 a 14% da população da Ucrânia que morreu porque os soviéticos fizeram um confisco dos grãos, impediam que entrasse comida ali na Ucrânia, então as pessoas não tinham mais o que plantar, não tinham animais para comer, começaram a comer a própria carne, e assim, humana no caso, e a comida não entrava ali porque os soviéticos não deixavam, porque o Stalin não deixava. Né? Então eles também destruíram a cultura da Ucrânia, destruíram a igreja ortodoxa da Ucrânia, destruíram a elite da Ucrânia, destruíram os fazendeiros, kulags, mataram crianças, estupros, muitas coisas feitas ali pelo Exército Vermelho, a mando do Stalin na Ucrânia. Mas será mesmo que Holodomor é um genocídio? Meu professor de história nunca falou para mim, eu nunca li isso no livro didático. Lembro que no começo do vídeo eu falei que a história é totalmente política, né? Às vezes, pessoas, porque tem essa ideologia defendida aí pelos socialistas, eles escondem os crimes dos socialistas. É uma grande verdade, a história é uma narrativa histórica e ao mesmo tempo é uma narrativa política, né? Que muitas vezes convém esconder alguns crimes, né? Como também foi feito que a Turquia fez com relação ao genocídio armênio,
os russos soviéticos escondem até hoje o genocídio de Holodomor. Mas como é que eu posso saber se isso aí realmente foi um genocídio? Como eu falei para vocês, há milhares de relatos dos sobreviventes, há fotografias, há livros, há vários historiadores sérios no mundo todo que pesquisaram. E Rafael Lemkin foi o homem que nas Nações Unidas, em 1948, ele definiu o que é o termo genocídio. O genocídio é quando você quer matar uma etnia, uma raça inteira, uma nação inteira, né? E Rafael Lemkin falou, esse grande especialista em direito internacional, ele disse em 1948 que Holodomor é sim um grande genocídio. Então, um genocídio reconhecido pelas Nações Unidas e pelo cara que criou o termo genocídio, Rafael Lemkin. Então, se alguém dizer que é mentira, o próprio Rafael Lemkin, que foi o homem que criou o termo genocídio nas Nações Unidas, né? Foi o homem que disse: Holodomor é sim um genocídio feito pelos comunistas soviéticos. E não foi o único na história feito pelos comunistas. Existiu muito mais na frente lá na história, né? Então, os soviéticos tentaram durante muito tempo esconder Holodomor, né? Até que quando o Stalin morre, vai assumir o Nikita Khrushchev. O Nikita Khrushchev vai aceitar e vai assumir alguns crimes feitos pelo regime soviético, os gulags, que eram os campos de concentração que os comunistas colocavam ali os seus inimigos. O Nikita Khrushchev, o próprio Nikita Khrushchev reconheceu muito os crimes de Stalin, né? Mas os governos soviéticos que vieram ali depois, Brezhnev e vários outros ali, o próprio Mikhail Gorbachev, não reconheceram, né? Não reconheceram o Holodomor. Até hoje a Rússia de Vladimir Putin, né, desconversa sobre o assunto, tenta não reconhecer o Holodomor, afinal não pega bem, né, que caia sobre a Rússia ter praticado um genocídio tão terrível. Então, por interesses patrióticos ou políticos ou ideológicos, a Rússia até hoje ela não reconhece o Holodomor. Mas o Holodomor, infelizmente, só é reconhecida como genocídio por apenas 16 países, né? Como eu falei para vocês, né? A história é política, né? Às vezes é ensinado o que convém e é escondido o que convém também. Mas o Holodomor é sim um terrível genocídio praticado pelos comunistas soviéticos contra o povo da Ucrânia. Então, a gente não pode esquecer que não importa qual ideologia praticou o genocídio é genocídio. Os turcos fizeram com os armênios, os comunistas soviéticos fizeram com os ucranianos, os nazistas fizeram com os judeus, né? A gente ainda vai falar lá na frente disso. Então, você fala tanto do genocídio dos judeus feito pelos nazistas, mas se esquecem de outros genocídios, né? Não que a vida dos judeus não importa, importa sim, mas as dos ucranianos e dos armênios importam tanto quanto os dos judeus, mas por interesses políticos, o genocídio armênio e ucraniano até hoje é esquecido, né, nos livros didáticos de história. São bem poucos os historiadores e os países que reconhecem, né, porque infelizmente a política ela reina, né, na narrativa histórica mundial, né? Só o que muitos governantes querem é que o aluno pode ficar sabendo. E muita coisa que o aluno deveria saber não é lhe permitido saber. Mas estou aqui falando para vocês, então, sobre esse grande genocídio ucraniano feito pelos comunistas contra o povo da Ucrânia. Infelizmente aconteceu e foi verdade. Que pena que foi verdade. Que pena que não é mentira, mas isso existiu. Vocês podem ir ali na internet, pesquisar Holodomor, colocar no Google Imagens ali. Tem outros bons vídeos. Eu não sou um cara aqui especialista em editar vídeo, né? Eu gosto de falar de uma maneira simples aqui para vocês, né? E sempre aconselho, depois que eu faço os meus vídeos, que estão lá na internet, pesquisem mais um pouco, vão lá, vejam outros vídeos, e em memória de tantas vítimas, né, de Holodomor, quando conheci essa história, porque não foi me ensinado na faculdade de História, eu jurei que sempre falaria em minhas aulas, pelo menos uma ou duas aulas durante o ano, sobre esse tema, já que estamos nos estudando aí o final da Primeira Guerra Mundial, o que aconteceu no período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Aconteceu isso também, né? Aconteceu sim a ascensão do fascismo, do nazismo, isso é tudo verdade, né? Esses dois regimes autoritários, mas também existiu mas com muita violência do Exército Vermelho Comunista Soviético, e isso infelizmente é
negado esse conhecimento para as pessoas, a não ser que você vai querer pesquisar livros ou pesquisar por conta própria, né? Aí sim você vai ver muita coisa que não estão nos livros didáticos nos colégios. Então, meus sentimentos ao povo ucraniano, né? Faz muito tempo isso já, mas acho que o dever de todo professor de história é contar histórias como essa, para que essas histórias não venham se repetir no futuro, porque não importa quem fez e quem sofreu. O genocídio, você matar alguém, você expropriar propriedade privada, você confiscar terras em nome de ideologias utópicas, isso gerou mais de 100 milhões de mortes somente no século XX. O século XX é o século mais sangrento da história da humanidade. Nazismo, comunismo e fascismo juntos mataram pelo menos mais 150 milhões de pessoas em tempos não só de guerra, mas em tempos de paz. O comunismo matou milhões e milhões em tempos de paz, né? O nazismo matou em tempos de guerra, né? Colocou pessoas em campos de concentração, o que foi terrível. Mas o comunismo assassinou o seu próprio povo. Infelizmente, essa é a grande verdade. Infelizmente, também poucos historiadores eles vão chegar e ser sincero e reconhecer essa trágica história de Holodomor. Um abraço a todos e, como eu disse, pesquisem mais para que novos Holodomores não aconteçam na história. Um grande abraço a todos, aqui do professor Jefferson Frank.